A paz do Senhor Jesus a todos os amados do Pai Celestial. Hoje, sábado, uma tarde linda de sábado, dia 20 de junho de 2020. Hoje deu certinho, né? 20 de junho de 2020, dia do meu aniversário. Rendemos graças ao Senhor por mais este ano. E já também passando para agradecer a todos que têm nos felicitado nesse dia. Mais um ano de vida que o Senhor tem nos concedido. Graças a Deus por tudo, pela vida, pela saúde, pela alegria do Espírito Santo e a alegria da salvação. Hoje nós vamos estar lendo na primeira leitura, João capítulo 6, do 60 ao 71. Na segunda leitura, Deuteronômio capítulo 12. Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, amados, aqui deu apenas 11 versículos, porque era o final do capítulo 6, né? Que agora que diz: Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Como nós estamos em 3 minutos e 13 segundos, nós vamos ler os dois primeiros tópicos aqui do capítulo 7 de João, que primeiramente fala da incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos, dissensão entre os judeus. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também,
não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: Ele é bom. E outros diziam: Não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: Tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: Fiz uma obra, e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas do Pai. No sábado circuncidais um homem. Se o homem receber a circuncisão ao sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. De todo um homem é uma pergunta. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? E ei-lo aí, falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: Quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. Não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: Para onde irá este que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: Buscar-me-eis e não me achareis? E, aonde eu estou, vós não podeis ir? E, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Oh, glórias a Deus! Aleluia! E isso disse ele do Espírito,
que haviam de receber os que nele crescem. Por quê? O Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura, condena a nossa lei um homem, sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Quanta dúvida, não é, amados, sobre o que era e o que é o nosso Jesus. Hoje não é diferente. Quantas e quantas vezes para tantas pessoas a gente apresenta esse Jesus, que salva, que cura, que liberta, que batiza no Espírito Santo, que prepara o mais vil e miserável pecador para entrar no céu. Mas que possamos a cada dia interceder por essas vidas, para que eles venham a crer no amado da nossa alma, do nosso Salvador Jesus, aquele que era e que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus te abençoe e até amanhã na paz do Senhor Jesus.